participação e controle social. Com o processo de redemocratização do nosso país, por meio da Constituição Federal de 1988, e em consequência das lutas das classes cada vez mais pungente e a cobrança do cidadão em participar dos processos de decisão, viu-se a necessidade de criar estratégias para que atendesse essa demanda, instituindo na esfera pública o controle social, realizando principalmente por meio das instâncias consultivas e deliberativas, conselhos, conferências, fórum, Ministério Público, Corregedoria, Tribunal de Contas, dentre outros, e por meio do controle social que o cidadão exerce seu direito e dever como cidadão brasileiro, pois o controle social permite que o cidadão participe de uma política pública, desde o planejamento, execução, à prestação de contas, ficando também mais transparente o processo. Uma vez que quem exerce o controle social pode ser usuário daquela política. Esse controle, exercido na administração pública, é essencial para o fortalecimento do Estado democrático de direito, pois torna-se um mecanismo de prevenção da corrupção e o fortalecimento da cidadania. E esse controle social não é exercido somente nas esferas superiores, nos nossos municípios. Esse controle social está presente nos diversos conselhos: Conselho Municipal, de Saúde, de Educação, de Alimentação Escolar, de Assistência Social, entre outros. Infelizmente, percebemos que quanto menor o município, menor também o interesse dos cidadãos em participar de instâncias regulamentadas, alguns por desconhecimento, outros por desinteresse. Outra situação que requer cuidados é o esvaziamento dessas instâncias, ou mesmo a revogância arbitrária, tendo em vista que essas não são de interesse de alguns gestores. As instâncias de controle social são fundamental para a execução das políticas públicas, pois, em sua maioria, deve haver paridade entre governo e sociedade civil, para que as decisões sejam tomadas levada em consideração o interesse público. Tanto a participação quanto o controle social, elas são de alguma maneira interligadas com o tema Estado e governo. Quando falamos de governo, logo pensamos na possibilidade de gerar resoluções para as políticas públicas a favor do povo. Outro ponto importante é a participação social, pois o Estado é guiado para gerar e formar as políticas públicas através do controle social. Com isso, foi criada diversos conselhos, como a audiência pública, processo criado pelo poder público para ouvir a população. Já os conselhos gestores têm um fundamento constitucional visando a participação do cidadão na formulação e controle das políticas públicas. Boa noite, me chamo José Alisson e irei complementar as falas dos meus colegas de grupo. Nosso tema foi participação e controle social. Diante das leituras disponibilizadas no AVA, podemos observar que a participação social, ela visa o diálogo entre a sociedade e o governo, principalmente no que diz respeito aos processos decisórios das políticas públicas. Já na questão que envolve o controle social, podemos dizer que o objetivo dele é permitir que a sociedade fiscalize as ações do governo, e assim formando uma sociedade democrática. Pois, se realmente queremos construir e solidificar a democracia em nosso país, é necessária a participação social. Devemos também ter em mente que essa participação ajuda a reduzir
as desigualdades e também proteger as pessoas vulneráveis. É visível que nos últimos anos a participação das pessoas frente ao que diz respeito à administração pública vem aumentando e surtindo efeitos positivos. Uma participação do cidadão muito importante é a votação, pois ao eleger um gestor, estamos confiando a ele o papel de lutar pelos nossos direitos. Observamos também as reuniões escolares, reuniões com as associações rurais e também com as pessoas dos sindicatos. Todos esses são exemplos de como uma pessoa pode participar socialmente.